Sejam bem-vindos! Estamos aqui hoje com a lição 236 do livro Um Curso em Milagres e eu espero que você esteja muito bem. Se você chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu estou aqui fazendo as lições deste livro Um Curso em Milagres. Então, hoje estamos na lição 236, que ela diz o seguinte: eu reino sobre a minha mente, onde só eu devo reinar. Então eu vou ler um trechinho da lição e a gente vai puxar aqui uma reflexão. Tenho um reino que devo governar. Por vezes, não parece que eu seja o seu rei. Ele parece triunfar sobre mim e me dizer o que pensar, fazer e sentir. E, no entanto, ele me foi dado para servir a qualquer propósito que eu perceber nele. A minha mente só é possível servir. Hoje dou os seus serviços ao Espírito Santo para que ele os empregue como achar melhor. Estarei assim dirigindo a minha mente onde só eu posso reinar. E assim eu a liberto para fazer a vontade de Deus. Então, aqui na mensagem dessa lição, quando está falando do reino, eu tenho um reino para governar. Este reino é um estado mental baseado na nossa condição de espírito. Então, o reino é essa sabedoria divina que nós herdamos do Pai, de Deus, da consciência criadora, do todo, da fonte. Então, este reino é esta sabedoria que já veio em cada um de nós. E ele traz aqui também a fonte que nos dá essa sabedoria, ou seja, é como se nós estivéssemos aqui na Terra, neste reino de Malkuth, como diz a Kabbalah, a árvore da vida da Kabbalah. Então, estamos aqui neste lugar de prova e evolução da nossa consciência, porque aqui é a escola onde a gente aprende, através das experiências da nossa vida, o caminho de volta para a fonte. Neste caminho de volta para a fonte, nós não estamos aqui sozinhos. Então, nos foi dado uma consciência, que essa consciência ainda está no reino. Então, somos uma consciência em diversos planos de evolução. Lembra que tudo é uma única consciência? Então, esse Espírito Santo que está aqui dentro de cada um de nós e que o livro traz como o porta-voz de Deus, né? Aquele que está como intermediário da fonte criadora, ou seja, em nível de consciência. Então, o Espírito Santo é aquele que nos mostra o que é melhor, o caminho, que nos dá o mapa e que nos mostra a direção para que a gente faça o caminho de volta para chegar na nossa fonte, ou seja, para que essa consciência ela saia deste nível de provação e de expiação, porque o livro Um Curso em Milagres, ele fala desse nosso processo de evolução aqui como um processo de expiação. A expiação é a correção do erro da nossa mente. Então, essa lição, o que ela traz para a gente é a mensagem de que eu preciso hoje me dar conta, ou seja, me lembrar que eu tenho um reino para governar. E não significa que eu só vou governar este reino quando eu alcançar a minha iluminação, depois da morte. Não, nada disso. Este reino que nós podemos reinar desde daqui da Terra, ele já existe, porque ele é um estado de consciência. É claro que aqui nessa Terra você não vai chegar na totalidade de experimentar este reino em toda a totalidade, mas você pode viver nele já a partir de agora. Então não esperar que depois da morte talvez eu consiga
subir o meu nível de consciência para, de repente, alcançar um pouco de luz. Não, a luz, ela já está aqui, ela já está com a gente. A luz infinita já está com a gente. Mas no nosso nível aqui de consciência, o que eu posso experimentar de todo o potencial dessa luz? O que eu posso experimentar de toda a grandeza deste reino? Então é essa a pergunta que a gente deve fazer quando a gente olha para essa lição. Nós temos um reino para governar, mas não temos que esperar para governar esse reino um dia quando algo acontecer. Não, este reino de Deus dentro de cada um de nós, ele está nos aguardando para que a gente, dentro do nosso potencial aqui, como experiência humana, que a gente possa tocar isso para frente, ou seja, que eu possa me responsabilizar por este reino. Então, eu sou aquele que deve governar o reino, mas eu não sei fazer isso sozinha, enquanto personalidade humana, porque nós somos muito limitados aqui. Então, por isso que a gente precisa do Espírito, como ele diz aqui. Então, a gente se coloca a serviço do Espírito. Então, imagina que nós somos a mente do ego. Este ego, ele tem que chegar no entendimento de que ele sozinho não é nada, que ele sozinho não é capaz de nada. Mas se ele entregar a sua vida, entregar a sua história, entregar toda a sua, as áreas da sua vida, todas as questões da sua vida para o Espírito, aí sim ele poderá ser conduzido para o melhor caminho. Então, a gente precisa sempre lembrar, né? Somos a personalidade humana e também somos o Espírito Santo e também somos a fonte criadora. E aí, a gente pode estender isso e também somos os anjos e também somos os mestres. Nós somos uma hierarquia de consciência. Só que quando a gente ainda está vivendo no modo adormecido, não despertamos a nossa consciência para essa compreensão, a gente se separa. E aí a gente fica vivendo só pela mentalidade do ego, pela mentalidade egóica. E aí a gente fica tomando as nossas decisões, criando a nossa história de vida, fazendo as nossas escolhas, apenas utilizando o conhecimento do ego, que está relacionado com os paradigmas, com as crenças. Então a gente deixa o espírito de lado. Porque o que acontece com o mundo espiritual? Se você não intencionar, se você não invocar, se você não desejar, nada vai acontecer. Porque eles nunca vão interferir nas escolhas do ego, que é a questão do nosso livre-arbítrio. Eles mandam situações, né, como o Espírito Santo, o Eu Superior, eles estão sempre em movimento, nos ajudando. Só que muitas vezes a gente vira as costas, a gente ignora, a gente fala não, a gente esperneia, a gente grita, a gente resiste à ajuda que surge nas nossas vidas. E isso porque nós estamos o tempo todo criando a nossa realidade no modo automático do ego. Então o ego ele trabalha no seu modo automático, ele liga o botãozinho da crença X, Y e Z e vai criando a sua historinha de vida, baseado naquilo que ele acha que é melhor. Ele não para dizer, não, peraí, eu vou buscar ajuda a este reino que é meu e que eu deveria reinar, mas como eu não sei reinar ainda, como eu não estou preparado para reinar ainda, então eu vou buscar ajuda daquele que está reinando para mim enquanto eu continuo aqui adormecido. E aí a gente deixa essa limitação do ego e a gente passa a buscar, a intencionar e a invocar mesmo a ajuda do Espírito. Então eu passo a ouvir essa consciência, que sou eu, num outro nível mais elevado. Então eu passo a ouvir, eu passo a confiar, eu passo a entregar. Então eu entrego o direcionamento da minha vida para este Espírito,
que está em mim, o Espírito Santo, eu superior, enfim. Não tem problema com relação ao nome que você usa, desde que você entenda que é a sua sabedoria divina. Só que o que acontece, né, para a gente entregar tudo isso nas mãos do Espírito? A mentalidade, ela tá tão ligada na matéria que tudo que for invisível, existe uma resistência muito grande por parte da maioria das pessoas de acreditar que este invisível é capaz de resolver uma questão que a pessoa que está vendo a situação ali não consegue resolver. Isso é falta de fé. Isso é falta de fé no que a gente é como essência. Então, muitas vezes tem a resistência de não acreditar no invisível, nos planos superiores, na nossa multidimensionalidade, nos nossos níveis de consciência. Muitas vezes tem a questão da ignorância também. A pessoa realmente não sabe que existe um espírito, que ela é o espírito, que existem os níveis de consciência. Então, existem várias situações que permitem que aquela pessoa ela não consiga direcionar a vida dela com sabedoria. Então, a lição que ela traz para a gente que está seguindo, né, esse caminho é que tenha a consciência de que você é herdeiro da fonte criadora. E quando eu sou herdeira da fonte criadora, qual é o meu potencial? O que essa fonte criadora poderia ter gerado a partir da sua essência, a partir da sua semelhança? Então a gente precisa lembrar disso o tempo todo e lembrar também o tempo todo de que nós, nesta experiência humana, enquanto mentalidade humana, nós somos totalmente incapazes e limitados de seguir este reino sem as instruções do Espírito ou de qualquer outra fonte de sabedoria divina maior do que a nossa sabedoria. Então a gente precisa entender que existem vários níveis de consciência e nós estamos em um nível de consciência bem limitado dentro de todo o poder dos outros níveis de consciência em que nós existimos. Então, eu não separo nada, eu olho para tudo como apenas uma hierarquia de consciência. E quando eu olho para todas essas hierarquias de consciência, e aí uma ilustração muito boa para a gente entender isso é a árvore da vida da Kabbalah. Eu gosto muito de usar esse conhecimento, essa estrutura da árvore da vida, porque eu consigo enxergar onde eu estou dentro do plano de evolução. E, aliás, também é uma das coisas que eu vou começar a trazer aqui com mais frequência neste canal, é esse conhecimento da Kabbalah. Porque dentro desse processo de iluminação, a Kabbalah, ela traz pra gente uma visão geral do processo, porque existe um processo, nós estamos dentro do processo. Então, dentro dessa estrutura da árvore da vida, que a árvore da vida é o processo de iluminação, nós estamos lá embaixo, né? Que é chamado de Malkut. E aí vai subindo as hierarquias de consciência, que são anjos, querubins, tronos, entidades de consciências mais evoluídas que estão nos apoiando nesse processo de iluminação. Então, estão nos suportando. Então, nós estamos conectados a todas essas hierarquias de consciências que estão fazendo esse processo de transcendência, de iluminação, ou seja, de chegar novamente à unicidade com a fonte. Então, todos, desde nós aqui humanos e de uma pedra, de um animal, de uma árvore, todos estamos seguindo um processo de evolução que segue um caminho, um único caminho. E a árvore da vida, ela nos mostra bastante esse caminho. Então, aqui para essa lição, o que veio para mim de inspiração é entender que não adianta querer fazer as coisas, resolver a nossa vida para encontrar paz, para encontrar essa divindade dentro de nós,
seguindo a mentalidade do ego, seguindo as crenças, seguindo os paradigmas que já nos colocaram dentro de uma prisão. Então a gente precisa olhar para esses paradigmas, olhar para essas crenças e entender quais dessas crenças precisam ser eliminadas para que o espírito possa prevalecer na nossa mente no lugar dessas crenças. Então, a iluminação, o despertar, a transformação da nossa vida está totalmente dependente daquilo que está programado na nossa mente. Quando a gente abre o nosso conhecimento para isso, a gente vai buscar ferramentas e vai trabalhar no nível da mente. Então, não adianta eu orar todos os dias, não adianta eu fazer meditação todos os dias, se eu continuo tendo os mesmos hábitos e os mesmos comportamentos. A mesma fala, sabe? Não, eu preciso alterar. E eu preciso alterar no nível da mente. Para que aí eu abra espaço para que o meu coração possa emanar as informações, a sabedoria do espírito, para que possa subir para a mente. Porque o espírito, ele fala conosco através do coração. Só que existe uma barreira entre coração e mente. A mente está trabalhando de acordo com o seu programa e o coração está trabalhando de acordo com o programa do espírito. Eles não se comunicam. E então essa comunicação, ela precisa se abrir. Esse canal de coração e mente precisa se abrir para que os dois possam trabalhar de forma unificada. Então é o equilíbrio e a coerência entre coração e mente que pode nos ajudar no processo de transformação da nossa vida, de conexão com o nosso espírito e de assumir este reinado da nossa história, do nosso processo de transcendência, porque a gente precisa, sim, passar da forma humana para a próxima forma do processo de evolução da consciência. Não iremos ficar para sempre humanos. Não, não iremos. Este processo de humano é limitado. E muitas pessoas, elas não se dão conta disso. Muitas pessoas, inclusive, elas nem querem pensar sobre isso. Porque existe um apego tão grande com a forma humana que imaginar que dentro desse processo de iluminação, a forma humana ela vai deixar de existir num certo tempo, porque se ela não deixar de existir, significa que você parou o seu processo, ou seja, alguma coisa está errada. Então a gente precisa já pensar dessa forma também. Bom, eu estou aqui por um tempo limitado, estou na forma humana por um tempo limitado. E se eu sei que existe um reino todo esperando para que eu reine, significa que eu preciso passar essa fase do jogo de ser humano. Então, o próximo nível de evolução da nossa vida é o nível angelical, é o nível de luz. A gente pode chamar de angelical. É o nível onde estão os mestres, onde estão tantos seres iluminados que também nos ajudam, que também está no invisível, no plano invisível que a gente não consegue ver porque a nossa visão é limitada. Nem todos conseguem ver, nem todos conseguem sentir, mas eles estão o tempo todo nos ajudando. Então, gente, a mensagem principal aqui dessa lição para mim é a gente começar a fazer uma análise da nossa mentalidade e observar também o que o coração está dizendo e o que a mente está dizendo. Eu tenho feito bastante isso, de conversar com o meu coração e de conversar com a minha mente, e muitas vezes os dois têm opiniões diferentes, têm desejos diferentes, e a gente precisa estar atento a isso. Então a pergunta que eu faço aqui é: o que o seu coração realmente está falando para você diariamente e que muitas vezes você não está dando ouvido? E o que a sua mente está falando todos os dias também? Faça uma análise, se observe, ouça o coração, ouça a mente
Perceba em quais situações da sua vida existe um desequilíbrio, uma incoerência entre mente e coração. E comece a sentir quando o coração fala, qual é a percepção que vem, qual é o grau de leveza, o grau de peso, quais são as sensações quando o seu coração está falando, quais são as sensações quando a sua mente está falando, porque nós somos um ser que tudo que acontece na nossa vida, primeiro está acontecendo dentro da gente, dentro da gente, dentro do coração e dentro da mente. E se a gente não ouvir, se a gente não estiver atento a essa conversa interior, a gente toma decisões sem pensar. A gente faz coisas na nossa vida e cria coisas na nossa vida sem pensar. Então, é esse o recado da lição de hoje. E a lição, ela traz também a oração do dia, que diz: Pai, a minha mente está aberta para os teus pensamentos e fechada hoje para todos os pensamentos, senão os teus. Eu governo a minha mente e a ofereço a ti. Aceita a minha dádiva, pois é uma dádiva tua para mim. Então, quando a gente se permite deixar que estes pensamentos de Deus possam fazer parte como soberanos na nossa estrutura mental humana, a gente consegue entender que os nossos pensamentos verdadeiros são os pensamentos de Deus. Os pensamentos verdadeiros, os desejos verdadeiros são os desejos e os pensamentos de Deus, que vêm a nós através do Espírito Santo, do eu superior, da centelha divina. É tudo a mesma coisa. Aqui no livro, Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é aquele que tem toda a verdade do seu ser, toda a verdade da experiência que você veio viver aqui. E enquanto você não estiver totalmente conectado a Ele, para que Ele vá te dando as instruções da sua vida, muitas vezes você vai quebrar a cara até entender que existe um ser dentro de você prontinho para, olha, te guiar. Nosso GPS. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é o nosso GPS aqui nessa existência humana. Então, essa lição, eu espero que faça, claro, sentido para você. Reflita sobre ela, leia, tire as suas conclusões, analise de acordo com o seu entendimento e traz essa reflexão. Para um pouco, reflita um pouco, mas não deixe de se testar, não deixe de se observar, de se perceber, tá bom? Eu fico por aqui hoje e amanhã tem mais uma lição. Um grande beijo!